Guilherme. Boa noite, Pati. Boa noite, Boa Pati. noite. Também aí? Oi, Pati. Boa noite. Oi. Cadê Boa o chico de noite. vocês? Aqui, ó, pipoca, Oi, que beleza. ó, pra você, um punhadinho. E o Dudu tá aí, Dudu? Mas o Dudu tá aí, homem. O Dudu nem pra falar essa praga. Tá. Ah, não, pera. Quantos que entraram ali? Dá uma olhadinha. Na sala dela não para incomodar, né? Aqui não fala. 38. Meu Deus. Coitado do Dudu, nem na sala fala. Coitadinho, né? Isso não se faz com o Dudu. Hã? Como que eu coloco esse fundo maravilhoso aí, Terê? Vai lá naqueles 3 pontinhos lá Não embaixo. fala, Tere, é a nossa casa, menina. Não Tá, como é que bota? Que eu quero botar também. Lá nos Alguém vai 3 nos pontinhos avisar, lá porque embaixo, você vai ó, querer tem cuidar que nós não perto faz. do telefoninho lá, bem embaixo. Aham. Mais opções lá, daí tu coloca... O que é? Estava escrito lá agora. É... Efeitos visuais. Mais opções? No meu não tem. Meu também não. É embaixo aí. Na tela de vocês, que aparece vocês, tem 3 brilhozinhos embaixo. Clica ali que Isso, vai cada aparecer. celular é diferente. Brilho? Tem tipo 3 estrelinhas do 3 lado. pontinhos luminosos. Não tem. Tá romântico. Tem só configurações aqui. Achou? Não achou? Não, é bem embaixo. Perto daquela barra de rodapé. Pra cima. Era só no celular. Ah, vocês estão no celular? Sim. É. Mas no celular tem, no celular assim, ó. Se você tá na janela onde aparece todos os colegas, na tua fotinho tem 3 pontinhos de brilho. Parece você e 3 pontinhos ali na tela, minúsculo. Não tem a opção. Não tem? Não tem. Não. Tem só mensagem, chamada, mostrar legendas, configurações, denunciar abuso, atividades e compartilhar tela. É isso aí. Eu vou comentar porque Não aparece Não dá pra mais gente porque a ficar professora esperando está apresentando já. Eu vou te mandar no WhatsApp. Tá. Aí pessoal, eu vou estar começando, tá? Sim, beleza. Aí já tem poucos alunos, mas a gente, em consideração a vocês que já estão aí 15 minutos ou mais, né? Então a gente vai iniciar a aula, tá bom? Tá bom, prof. Ok. Tá bom. Qualquer coisa que tiver, que nem ontem, quando perguntarem, a prof. Indy está com o fone de ouvido e ela me interrompe e eu respondo, tá? Então, hoje a gente vai entrar na prótese fixa 2, que é a parte do material estético, né? A gente vai falar um pouquinho de cada material, da parte de... No caso, os trabalhos que tem, né, na prótese fixa, e alguma coisa de cerâmica, pastilhas, dos sistemas que nós temos de material estético. Então, a prótese fixa ela tem como objetivo devolver a função mastigatória, né? Saúde, estética, reconstituindo o elemento perdido. Nós vamos falar, então, dos tipos de prótese fixa. Então, coroas, elas são peças protéticas que restauram a parte coronária do dente, né? A prótese fixa também envolve a parte de núcleo, que é a parte intraradicular. Também, tudo é referente à prótese fixa, tá? Só que a gente está falando, se referindo à coroa, né? Então, nós temos... É engraçado que a gente parou um tempo de falar de coroa metálica fundida, mas agora está se usando bastante, né? Eu vejo bastante gente utilizando... principalmente em dentes anteriores, como é que é, prof? Utilizam as coroas metálicas fundidas que nós estávamos falando hoje? Não, quem é que usa? Que a gente estava comentando. Os rappers. Tem bastante caso, a gente vê bastante, assim, o pessoal pedindo. E também de ouro, né? Muita gente está pedindo. Então, saiu fora da moda, mas alguns resgataram, né? Nós temos, então, a provisória de resina acrílica. Antigamente se fazia bastante de resina termo, né?
Hoje em dia se utiliza mais a resina de alto, que tu faz um provisório, né? E depois substitui. A metalocerâmica, que ainda é bastante usada, e a metal free, né? Que é a cerâmica metal free, é livre de metal. Normalmente a metalocerâmica é quando tem mais, no caso de 3 elementos ou mais, né? Elementos unitários, a gente está dando preferência para metal free, né? Cerâmica livre de metal. Então, nós temos os tipos de coroa. Tem gente tentando entrar. Só um pouquinho, tem gente tentando entrar. Isso, prof. Tem 2 colegas. Ô, Chico! Ô, Chico, você tá com pipoca no dente? Tá muito legal. Pessoal, tá tentando entrar. Cadê o pessoal? Aqui. Tá no mudo, Chico, nós não discutamos, homem. Mas sou um mudão mesmo, em vez de ligar o microfone e não ligar. Credo, o que é isso aí? Que bonita que ficou a tela, ficou uma galeria. Ih, travou. Sônia, quem que é a Ângela Maria dos Santos, não sei do que lá? Ângela Maria dos É Santos. prof. Ângela, que trabalha na secretaria. Ah, entendi. Quero matar. Vê se tem mais alguém Ô, que Chico. tá tentando entrar. Você tá com teu penteado muito bonito hoje. Obrigado, obrigado. São seus olhos. Pessoal, provavelmente a gente vai ter aula na quinta. Mas daí eu combino com vocês, se vocês tiver condições, né, de fazer na quinta também. Tem bastante É lá na conteúdo. escola ou aqui? Online, prof? Sim. É on the line? Perguntaram se era online. Deixa eu inovar. Na quinta-feira, eu É que a trabalho em professora não Erval. tá usando o pessoal o fone, ela Ô, não tá ouvindo. Chico, não é um online, é online. Oi? O que a Josi falou? É online. Ô, Josi, não bufa no microfone. O Josi tá toda trabalhada. Não é online, é online. A Josi quase estourou os meus tímpanos agora. Josi, aqui atrás eu tenho um Só- livro sobre audição, vou te emprestar, tá? Aquele lá da ponta eu quero emprestado. O de lá, aquele lá perto do negocinho lá. Tá, leva na aula próximo dia. Ô, Josi, Eu Eu gosto Sim, de leva ler. Ô, Josi, enquanto as pessoas entram, conta uma piada pra nós aí. Conta uma piada. Conta uma piadinha pra nós. Prof, Não, que vai derrubar a aula. Melhor não, gente. Não pode. Sumiu a Josi. Tá, vou contar uma piada, peraí. Não pode ser suja, tá? Pode ser Leva sim, é gente todo mundo embalada, adulto? Conta aquela da Caturita, Josi. Isso. Não Tá, pode vou ser do contar. passarinho. Do passarinho na praça. Tá, vou tirar minha cara se não tenho vergonha. ah, sim. Essa é boa, Josi. Pronto, tu tirou a voz também. Dá pra contar? Dá pra contar? Dá pra contar, profe? Conta, não pode demorar. Tá, bem rápido. Tinha um fanho vendendo passarinho na praça, né? E ele falava assim: Ei, é passarinho, é passarinho. E um piazinho que tava com a família dele achou muito engraçado. E daí ele chegava lá pro fanho e dizia: Mas o que o passarinho come? Daí o fanho dizia assim: Ele come a mina, ele come arroz, salada. E o menininho se matava rindo, dava uma voltinha e voltava lá de novo. Mas o que o passarinho come mesmo? Come alpina, arroz, salada. E o piazinho voltava lá e dizia: O que ele come? Come alpina, come arroz, come salada.
homem una na mãe, homem uno não vai, homem une todo mundo lá na família. Meu Deus, o Piazinho saiu correndo e disse, pai do céu. O cara que tá vendendo passarinho disse que o passarinho come o cu teu, o cu da mãe, o cu da avó, o cu do pai, o cu de todo mundo lá em casa. Mas esse vai ver só, mas eu quero encher ele de tabefe. Chegou lá, o que esse passarinho come aí mesmo? Ele não come mais nada, não. O maminho cheio pegou a gaiola e saiu correndo. O papinho. Essas são Vamos as voltar pra colegas aula? que a gente tem que aturar de noite. Viu? Essas nossas aulas. Tomara que não. Ai, ai, ai. Não, mas isso a Daí Josi pra conta no frente é só pra intervalo. Da trás. nossa turma um dia. Ô, prof, manda ela vir na nossa turma uma aula aí. Ah, vai ser Amiga, é só nesse mês. Tu esqueceu que nós Pode temos... pegar pra vocês. Pode pegar pra vocês. Ô, Taina, tu vai ver. Quinta-feira tu vai ver. Pode levar. Vou levar o Lecron quinta-feira bem afiado. Eu vou levar um saco de cimento. Pronto. Ele disse que vai me jogar no Uruguai com os pés cimentados. Olha o que eu passo, né? Essas são as nossas aulas de prótese, gente. Mentira, só no intervalo. E o pior, gente, o pior que eu tenho que falar para vocês, que está sendo gravada, tem aluno gravando. Josi, você vai ser celebridade agora. Eu não vou mais levar cimento, tá? Tá brincando. Pronto, ninguém vê minha cara mais agora. Agora vamos levar a sério, depois nós vamos tentar mandar ele tentar, como é que se diz lá, tirar essa parte nossa aí. Não tem como. Então tá, vamos lá, vamos seguir. Então nós temos coroa parcial, né? São incrustações, são peças protéticas que restauram algumas partes de um dente. Inlay, né? Já fala de, quando diz inlay, inlay interno, né? Essa parte mais interna. É bastante utilizado, aqui não é tanto, mas eu sei que Porto Alegre há muitos anos já se usava fazer em cerâmica. Nós fazíamos em refratário. Mesmo que você pense, mas é só uma restauraçãozinha, mas o dente fica mais bonito, acompanha, né? Os artistas faziam bastante, para ficar mais natural. Hoje se faz bastante em cerômero, né? Onlay é quando atinge as cúspides. A gente chama de proteção nas cúspides. Então, normalmente, se fizer uma arcada inferior, o ideal é fazer, quando tem uma restauração grande, o ideal é fazer com proteção de cúspide, por causa da mordida, né? Que a cúspide do molar superior oclui no sulco principal, né? Que aqui está o sulco principal. Oclui com o sulco principal e ele força a parte da vestibular, pega direto. Então, normalmente, pelo menos a porção vestibular é interessante fazer com proteção de cúspide, quando é um pouquinho maior, porque às vezes a restauração ela vem aqui, ó, mais ou menos. Então, o que vai acontecer? Vai acabar fragilizando e pode quebrar o dente, porque às vezes aqui dentro está uma cratera, né? Então, o interessante é fazer. Outra coisa, gente, ó. O dentista, às vezes, ele manda para vocês com aquela... fica aquele escavado, né? E a bordinha dá uma meia-lua, né? No preparo. O ideal é que ele preencha esse preparo e já deixa expulsivo em boca. Por quê? A gente sempre fala, mas eu faço um alívio. Você vai fazer um alívio na hora com cera para deixar expulsivo, para essa peça sair, né? Para você confeccionar e ela sair. Porque imagina essa parte azulzinha que está bem retinha, bonitinha. Se tivesse arredondado aqui, ó, você tem que fazer um alívio em cera. Mas o ideal é que o doutor faça com resina, tape essa retenção, porque o cimento ele é usado justamente para cimentar essa peça, para grudar ela no dente. E quanto mais fininho, é melhor. Ele é só para aderir. Quando você deixa uma camada mais espessa do cimento, ele com o tempo ele vai trincar,
tá? Ele é utilizado uma camada fininha só para aderência. E às vezes eu vejo que tem casos que tem umas depressões enormes e vocês acabam fazendo, o protético acaba fazendo um alívio, coloca a cera, né, tapa aquela depressão com cera e aí parte, né, a partir dali para fazer a incrustação, seja de cerâmica, seja de cerômero. Está se usando bastante fazer agora, então, com a prensada, se usa bastante. Por exemplo, algumas peças que eu vou mostrar mais à frente para vocês, tipo a MOD, outras peças, elas atingem a porção mesial, né? Às vezes lá perto da gengiva, e aí fica mais difícil para fazer uma restauração direta. Então, é feito no laboratório, é feita a moldagem, faz o afastamento gengival, tudo certinho, e vai para o laboratório para ter uma melhor adaptação. E a overlay é quando atinge toda a cúspide, né? Então, às vezes, o dente já está todo ferrado, né? Todo desgastado. E então é melhor preparar o ombrinho e vir com o trabalho, né? Fazer uma overlay, que daí você protege e não quebra mais os dentes. Coroa total. Então, quando ela restaura todas as faces do dente, né? Vestibular, lingual, palatina, mesial, distal, incisal, ela é toda recoberta. Daí, então, chamamos de coroa total. Coroa veneer, pessoal, é interessante que vocês saibam, isso aqui se usou muito no passado, muito. Era um jeito, eu via assim, ó, na arcada inferior, eu via que era um jeito de ganhar dinheiro, de tirar dinheiro do paciente. Por quê? Muitos não percebiam isso, né? Mas veja só, se é na arcada inferior, se faz uma faceta, ela é já todas as 4 faces, né? Mesial, oclusal, distal e lingual, toda em metal. Quando tinha pouco espaço, o paciente, né, tinha uma mordida ali que às vezes mal dava para fazer um núcleo e uma coroa. Então optava por fazer a veneer, que daí era metálica. Na inferior não existe, porque veja só, você não vai abrir a boca, falar e enxergar a parte que tu fez em cerâmica. Então era feito de níquel cromo e a vestibular de material estético, de cerâmica, se aplicava a cerâmica. Então tu paga o material mais caro e na inferior, esse aqui é o inferior, ó, e se você falar, você vai enxergar o oclusal aqui, ó, em metal. Então, no meu ver, nunca teve lógica isso aqui. Na superior, eu vi casos que não tinha nem 0,2 milímetros de altura entre a cervical, né, e a oclusal. Então, até ainda era aceitável esse tipo de trabalho, porque daí a cúspide vestibular não tem toque, só no movimento de lateralidade, quando leva a mandíbula para o lado, rangendo o dente, né? Então, se fazia tomando cuidado para na lateralidade não destacar. Aí ainda dá para entender, né? Esse trabalho aqui, ó, são 2 dentes unidos, tá? Ele é um trabalho, uma veneer, que se usava muito no passado, a PPR com encaixe. E é interessante vocês saberem, porque pode acontecer, às vezes aparece casos assim no laboratório, para a gente fazer, para refazer alguma coisa, ou a PPR, trocar os dentes. E aí, veja só, então, eles estão vendo que tem um ombrinho aqui, ó, e tem umas canaletinhas, é um trabalho fresado isso aqui, ó. É uma prótese com encaixe. Tem a PPR, tá? Uma prótese parcial removível, que é aquela que teria os grampos, e nesse caso não tem os grampos, ela é sem grampos e é encaixada aqui, ó, nesses 2 dentes. Por que os 2 dentes? Porque um só, ele ia movimentar. Né? Então, 2 já dá uma estrutura melhor para colocar. Então, ele teria dois encaixes de um lado e 2 encaixes do outro. Essa aqui está bem ruinzinha, né? Essa imagem. É uma incrustação que tem poucos, mas também se usava fazer, e muitos ainda estão fazendo agora, né? A incrustação metálica fundida. Quando são feitos em metal, né? Incrustações, às vezes só oclusal, só vestibular, então é bem variado.
Não está se usando muito, né, gente? Mas está se usando. Então, teve época que a gente já nem falava mais nisso, mas a gente está vendo que está tendo pedido para fazer. Aí nós temos, então, uma inlay, onlay e overlay. Olhando assim, ó, dá a impressão que é uma coroa, né? Porque tem toda a oclusal, ó. Esse é um primeiro molar superior esquerdo. Porque nós temos o lóbulo mesial mais vestibularizado, né? Então, dá para ver que na mesial ele é mais largo, né? No sentido vestíbulo lingual. Aproveitando falar um pouquinho de anatomia. E na distal, ele é mais estreito, ó, é menor. Né? Então, consegue ver que é um superior esquerdo. Aqui está falando, esqueci de falar, ó, se usa bastante fazer essas overlay quando se faz aumento da dimensão vertical, aumento da dimensão oclusal. Quando tem muito desgaste do dente, a gente costuma fazer bastante, tá? Em cerômero ou cerâmica, a gente está fazendo bastante trabalho. Às vezes tem mordida que a gente chama de sorriso invertido, os dentes anteriores são mais curtos do que os posteriores, na arcada superior isso. Aí o que a gente faz? Levanta a DVO, da arcada inferior, os dentes posteriores e aumenta o comprimento dos anteriores superiores. Então, daí se faz bastante overlay. E às vezes, assim, no sistema da overlay, você copia a oclusal e a vestibular. Faz a vestibular como faceta e oclusal. Vejam só, MOD se usa bastante fazer incrustação, tá? Porque às vezes ela lá embaixo, ó, no ponto de contato, tem um espaço, às vezes assim, ó, vai lá embaixo da gengiva, é bem complicado para fazer direto essa restauração. Então, é preferível fazer o preparo direitinho, colocar o fio retrator para afastar, às vezes tem que até recortar um pouquinho da gengiva, e aí molda e manda para fazer a... Só um pouquinho que tem um aluno querendo entrar. Voltando, então. Então, nós temos, então, MOD, né, que é mesial, oclusal e distal, né, quando restaura as três faces, vejam essa aqui, mesial, oclusal e distal. OD, oclusal e distal. MO, mesial, nesse caso aqui, né, no caso seria da mesma maneira que representa, só que aqui é a distal, dá para ver que é um dente superior e aqui é a distal, mas seria na mesial e na oclusal. A 4/5 é quando restaura 4 faces de um dente. Vejam só, essa aqui é uma 4/5. Ela restaura a oclusal, mesial, distal e lingual, ou palatina, né? 3/4 quando restaura 3 faces de um dente. E às vezes restaura né, partes, porque eu acho importante
tu conservar o paciente, ele se sente bem de conservar ao máximo o dente dele, mesmo que seja... Não é nenhum desses aqui, ó, porque atinge pouco de cada face, né? Mas é uma incrustação também, não chega a ser uma coroa inteira, né? Ninguém quer desgastar o resto do dente, né? Para fazer uma coroa, se ele ainda tem um pouquinho de dente, eu acho interessante preservar. Então, lente de contato, que é o que está mais, né, no auge aí, que a única coisa que, ainda bem que o pessoal está tomando consciência, né? Eu vejo nos cursos, eles ensinavam os preparos, na própria faculdade, de fazer muito desgaste, não há necessidade. Antigamente se fazia, se chamava facetas, e aí saiu aquela onda de que a lente de contato era mais fina, podia fazer finíssimas e coisa e tal, mas o desgaste se acentuou, que eu vejo fazerem realmente prótese fixa. A gente não quer falar assim, mas normalmente o que acontece? O dentista também vai pelo protético. O protético às vezes diz que é interessante ele ter mais espaço, que consegue mais naturalidade. É óbvio, mas a gente é os verdadeiros artistas, a gente precisa aprender a confeccionar lentes de contato, sem fazer desgastes. Né? Tem alguns dentes que já estão com desgaste, no sentido cérvico incisal, já estão atorados por aqui, ó, já nem tem mais nada de retenção. O que você precisa cuidar é nessa parte aqui que você tem que vir com o término, né? Bem aqui, no caso ele vai fazer o afastamento, e vocês têm que entender que a faceta não pode deixar nem um pedacinho, deixou um pouquinho ali, ó, já vai ficar escurecido. A gente precisa levar até o término. Então, não tem necessidade de fazer grandes desgastes, né? Quando o dente já tem um desgaste, às vezes é todo chapadão, não tem muito, aquela anatomia muito acentuada, lóbulos, ângulos. E aí, então, quando tiver, mais tirar ângulos, tentar evitar os desgastes. Porque eu vejo que muito protético fala que, se eu tiver que fazer o 11 ou o 21, eu acho que tem que fazer os dois. Às vezes o dente totalmente sadio e ainda desgasta, tipo uma prótese fixa. Eu acho um pecado isso. Então, a gente precisa aprender, precisa desenvolver a técnica para fazer num espaço mínimo. Veja que ele pode ser confeccionado de 0,2 ou 0,3 milímetros. Se é para ser lente de contato, é para ser isso aí, né? As facetas, elas saíam com 1 milímetro, principalmente quando nós fazíamos em refratário, né? Que se reproduzia o troquel em refratário, aplicava no refratário, aquilo sim era um trabalho minucioso. Mas eu ainda acho que é o mais bonito, né? Mas o pessoal não está indo muito pelo mais bonito, né? Vira moda, né? O dente quadrado e branco. Então, eu acho que está fácil ser protético agora, comparando, sabe? Observem, esse trabalho aqui eu achei interessante, ela não deve ter feito, só um pouquinho que tem gente entrando, tá? Meu Deus. Acredito que não foi feito desgastes, grandes desgastes, dá para ver que... Só que eu não sei se isso é um excesso de, talvez, uma resina. Então, quando se tem resina, tem que tirar toda a resina, né, velha, porque pode estar infiltrando e coisa e tal, mas olhando assim, ó, dá para fazer a inserção tranquilo. Porque a faceta, você vai fazer a porção incisal, tu não vai recobrir a lingual. Então, consegue adaptar aqui tranquilamente, porque você encaixa e assenta em direção da cervical. Ele não precisa ter inserção igual uma prótese fixa. Aqui daria tranquilamente para fazer dessa maneira aqui. Tá? A fazer o afastamento gengival, só aqui que eu fiquei na dúvida que pode ser alguma resina aqui, que tem que ser removida. Quando a gente faz, quando faz, pessoal, a cerâmica prensada,
você tira, né, os ângulos, alguma coisa assim que tenha retenção, e não tem tanta preocupação de algum ângulo vivo, mas mesmo assim, ó, onde forma uma quininha, às vezes ela pode quebrar quando você reproduz o gesso, essa quininha aqui, ó, dá uma leve arredondada, só nessas quinas aqui, ó. É importante vocês pedirem isso aqui, essa pontinha aqui, às vezes quando reproduz, no gesso você vai tirar do silicone e quebra essa pontinha, depois chega em boca, você não enxerga, quebrou só uma pontinha. Então é interessante o doutor dar uma refilada, né? Tirar um pouquinhozinho, mas assim, ó, só a pontinha ali, né? Esses ângulozinhos. E se for fazer fresada, aí sim, aí tem que arredondar tudo esses ângulos. Aí vai um pouquinho além, porque aí tem que deixar todo ele espaçoso, porque a fresa, ela não entra nos cantinhos, né? Então, precisa deixar tudo arredondadinho. Não tanto, né, como tá esse aqui, ó, esse aqui já deve ser o dente mesmo assim, mas tem que tirar esses ângulos vivos. Então, quando a gente, se fizer a fresada, tem que lembrar de orientar o doutor. Eu achei bem lindo esse trabalho. Tem área de sombra, área de espelho, vejo o limite aqui, esse ângulo bem definido, que eu acho que fica, né, um aspecto de um dente sadio, ele fica muito bonito. Então, aqui, ó, o que eu já falei, né, que a diferença de lente de contato e a faceta seria a espessura, mas eu vejo que vem já há muitos anos o pessoal falando em lente de contato e desgastando os dentes como fixa. E grande responsabilidade do protético, porque eu conheço protéticos que falam que o ideal é desgastar bastante, o ideal é ter espaço. Não é isso, não. O ideal é você confeccionar num espaço mínimo. Mesmo sendo lente de contato, às vezes o dente está com desgaste, você já tem que recuperar, né? Dimensão vertical, volume. Então, na hora que vocês fazem o enceramento, pessoal, vocês têm que fazer... Eu sempre digo, é a hora do planejamento. Por isso que é chamado de enceramento diagnóstico. Aí vocês vão orientar. Vejam esses dentes aqui, tudo retão, ó. Não tem, praticamente, no meu ver, não tem o que desgastar aqui. É óbvio que tu vendo pessoalmente, pode ter algum ângulozinho que pode trancar, né? Mas na hora que eu faço um planejamento, que eu faço o enceramento, eu já vejo onde tem que fazer um pequeno desgaste, alguma coisa, e anoto para a doutora, né? Para o doutor saber onde vai precisar desgastar. E é nessa hora que eu vejo que muitos pecam, que acabam destruindo, né? Olha o volume desse dente e o volume que ficou. Não há necessidade de desgaste. Só se tiver algum ângulo que tiver problema na inserção, né? Então, na hora que tu faz o planejamento ali, o ensinamento diagnóstico, você já vê aonde a cera ficou bem transparente, você inserou para as lentes de contato. Digamos que você tem um dente mais vestibularizado, um mais lingualizado. Aí, no vestibularizado, a cera vai ficar transparente, vocês vão ver que vai ficar mais fina, né? Então, o que eu oriento o dentista a fazer? Dá super certo, viu, pessoal? Eu já faço isso há muitos anos, tá? A gente trabalha sempre, que eu expliquei ontem, tem que trabalhar em conjunto, precisa ser um casamento, porque um trabalho bem elaborado não é só o protético e não é só o dentista, precisa ser os dois, e tem que ter uma comunicação, e quanto mais ele puder orientar você, e mais você poder orientar ele, eu acho assim que o trabalho vai sair perfeito. O que eu cheguei numa conclusão há mais de 20 anos, que a gente fazia onde eu trabalhava. Eu trabalhei muito tempo de TSB, então a gente fazia trabalhos bastante faceta, isso há muitos anos. Então, o que a gente criou? A gente fazia o mocap, fazia o enceramento, vejam só. Eu acho bem importante para vocês orientarem os cirurgiões dentistas. Porque eles vão muito pelo protético também. Aí faz o enceramento. Do enceramento, você faz o mocap, que eu acredito que já aprenderam a fazer aqui, né? Para algum provisório, alguma coisa não fizeram ainda? Com o Zé Calabro? A cópia dos dentes. A muralha, que a gente chama também de mocap, tá? Vai fazer tipo uma muralha, que é o mocap,
Aí, dentro dessa muralha, a gente coloca uma resina bisacrílica, que é uma resina fluida, assim, para ficar... Ela é bem molinha, depois o doutor retira com uma sonda. E aí, coloca em boca, faz de conta que os dentes da paciente é isso aqui, ó. Faz de conta não, é isso aqui. No momento que colocar o mocap, fez o enceramento, tá bonito, vai ficar assim, ó, com a resina bisacrílica. Aí a gente entra com as broquinhas, que eu posso passar a numeração para vocês orientar eles, que ela tem uma que ela, tipo, eu sempre chamo de, ela forma umas canaletas, ela tem uns degrauzinhos, né? Depois eu mostro para vocês qual é a broquinha. Então, vai passar no sentido médio-distal, ela vai formar umas canaletas. Isso com o mocap, tá, pessoal? Que às vezes o dentista entende que é com a muralha, que ele vai direcionando a muralha para ver o tamanho que fica, mas não é isso. Com o mocap. Por que com o mocap? Vejam só. Fez um enceramento, o enceramento está aqui, tudo que tu encerou. Você vai ver o quanto vai ficar de espaço e que você tem que desgastar. No momento que forma essas canaletas, você vai desgastar o 0,2, porque essa broca vai ficar com as canaletas, ela tem uns degrauzinhos, exatamente de 0,2. É assim que a gente tem que orientar, e não mandar desgastar como fixa para dar mais espaço, tá? E aí, no momento que eu fiz essas canaletas, o doutor fez as canaletas, ele vai passar um lápis, tá? Vai passar o lápis de escrever mesmo, tá? Uma lapiseira, e aí depois ele vem com outra broca retinha, que vai desgastar, até sair aquela marca do lápis. Maioria dos casos, pessoal, desgastou tudo e ainda não chegou no dente. E aí eu te pergunto, por que você vai desgastar? Aí muitos dizem, mas eu já uso essa broca. E aí fazem isso no dente sadio. Aí você precisa de 0,2 e vai acabar fazendo 0, no caso, 1 milímetro, 1 milímetro e pouco, às vezes 1,5 milímetros, não tem necessidade disso. Tá? Então, já faz o desgaste em cima do mocap, tá? No momento que terminou de fazer esse desgaste, remove tudo, vai tirar tudo que sobrou às vezes, assim, ó, não tocou nada nos dentes, simplesmente nada, que ainda tá grosso o mocap, para vocês verem, né? Aí, depois disso, é usado uma broquinha para quebrar os ângulozinhos que vai ficar na mesial e distal para vocês conseguirem chegar o mais próximo possível lá da lingual, ó. Não tem necessidade de fazer isso aqui, ó. Acaba você sofrendo, o protético sofrendo para conseguir fechar esses espacinhos que fica aqui, ó. Tem que aumentar um pouquinhozinho num dente, né? Um pouquinho no 11 e um pouquinho no 21. É trabalheira para vocês, tá? Eu não sei se vocês entenderam essa parte, porque eu acho bem importante, eu sempre digo, você é valorizado se você estiver na mesma altura do profissional que você trabalha e vocês se orientarem, a gente tem a humildade de um ensinar o outro. Vocês entenderam essa parte? Alguém tem dúvida? Tudo certo, prof. Eu entendi. Talvez mais adiante vocês tenham a dúvida ou queiram orientar alguém, vocês podem estar me chamando no particular para me explicar novamente passo a passo, tá? Prof, a minha única dúvida é nas facetas lá. Tá. Pode falar que eu estou ouvindo. A minha única dúvida nas facetas, por elas ficarem mais fininhas, de 0,2 milímetros, ela não vai ter fratura? Caso a pessoa tenha um bruxismo, alguma coisa, não vai ficar muito frágil? Anjo, é incrível, mas tu sabe que quanto mais fino, mais difícil de destacar. É bem interessante. Se você fizer, tu pode fazer testes às vezes, né? É engraçado que depois que cimentou, com bom cimento, né, pessoal? Eu acho assim que não pode economizar. Aí não vai destacar. Tá bom. Tá bom? Peraí. Obrigada. Então a gente vai... Depois nós vamos falar de novo, vai ter na parte da pastilha, coisa e tal, eu vou falar para vocês também a questão do cimento, tá? A prótese parcial fixa, então, é quando ela tem espaços, né? Onde nós colocamos o pôntico, que a gente chama, esse elemento que fica suspenso.
Vejam, aqui aparece, né, que é uma metalocerâmica, aparece o metal ali do primeiro pré. Aí esse é um que está suspenso, né? Ele está conectado, né? E o molar também, veja que tem a parte metálica. Esse aqui, ele é de zircônia, metal free, né? Livre de metal. Então, se usava muito antigamente, se fazia fixas de 14, prótese fixa de 14, 15 elementos. Pensa no que era complicado fazer a inserção, fazer os desgastes, né, os preparos. Então, você pode fazer, vai me perguntar, mas como assim 14 elementos? Você vai ter, de repente, o canino também, aí tem, às vezes se preparava, tipo, dentes, alguns fazia preparo no dente, e outros eram feitos núcleos, o dente era tratado canal, fazia um núcleo e cimentava. Alguns era núcleo, só não pode fazer fixas enormes, por exemplo, entre implante e dente, tá? Tipo, eu tenho um implante do canino, e aí eu vou unir, né? Vou unir o canino, que é o implante, e o primeiro pré. Não pode, tem que ser o protocolo, né, que seria sobre implante, ou então a fixa, que é sobre o dente. Não pode ter um implante intercalando, né, dente e implante. Então, o pôntico, ele é ligado aos retentores, né, que, vejam só, esse dente ou ele foi preparado, e muitas vezes já tinha um núcleo, né? E uma coroa. Então, não vamos fazer o implante. E não se usava tanto implante antigamente, né? Era só para quem era muito rico, né? Hoje, já, se tiver um caso desse, jamais se desgasta 2 dentes, né? A não ser que seja o caso, já tem um núcleo nesse, e esse, né, já está com desgaste, coisa e tal, aí dá para preparar, né? Tem núcleos de fibra também, não precisa ser metálico. E aí eles são cimentados, né, nos pilares, né, que esses dentes servem de pilares. Se chamava muito de ponte, né, porque parece uma ponte mesmo, né, 2 pilares e fica o vão da ponte. Prestem atenção, pessoal. Nunca fazer abraçando a gengiva. Isso aqui, ó, é a gengiva, é o rebordo ósseo, né, com a gengiva. Então, é o rebordo. E sempre fazer a porção lingual, o pessoal não gosta muito, os pacientes não gostam muito, e eles dizem que acumula alimento, né? Mas precisa ser de fácil higienização, né? Nunca fazer cela, que a gente chama, que ele abraça, né? Eu vejo muita gente fazendo os protocolos em formato de cela, que ele vem até aqui, ó. Eu acho horrível. Vocês precisam ver. Eu disse que os protéticos deveriam ir no consultório para ver quando retira um protocolo. É um cheiro terrível que invade o consultório. É uma coisa assim, ó, que precisa pensar na higienização, pessoal. Precisa aplicar um formato tipo esse pôntico aqui, ó. Tem que ter, não pode abraçar a gengiva, tá? Eu estou falando um pouquinho de cada coisa porque acaba lembrando, né? E o pôntico, então, porque não deixa de ser, né? Pônticos. Vão ter os pilares que são os implantes e o resto é pôntico, né? Os dentes que não tem implante. E a gente pode fazer um trabalho mais delicado, o metal mais delicado, né? Então, o pôntico é o elemento suspenso, né? Sempre fazer com esse preparo por igual. A gente diz ovalado, né? Na vestibular, eu acho um pouquinho ruim deixar com esse recorte aqui. Eu já prefiro levar ele um pouquinho mais aberto, ou então tirar um pouquinho daqui para que fique mais retinho, porque é mais difícil de alcançar aqui para limpar. Tipo, às vezes a pessoa está comendo e não dá tempo de sair para limpar, então acaba acumulando aqui, fica ruim, né? Então, deixa um pouquinho mais reto, não deixa tão barrigudinho para vestibular. Cantilever é um elemento suspenso, né? Também se usava bastante. Num caso assim, não, porque daí aqui, ó, tu tem todo esse espaço aqui, né? Foi para mostrar, no caso, ó, esse aqui dá para ver que são 2 prés e um molarzinho, ó, que foi feito até meio pequeno, ó, né? Então, ele fica suspenso. Aqui é no caso de implante, ó,
E aqui é um desenho como se fosse, então, as raízes, ó. Não pode fazer um cantilever, esse elemento suspenso, num canto, né, no final, na extremidade, sem preparar 2 dentes, porque daí você vai, se fizer um cantilever aqui, ó, esse dente aqui vai inclinar. Ele vai distalizar, ele vai começar a abrir, né, e vai indo para distal, tá? Mesma coisa implante, não adianta colocar só um implante, ele vai fragilizar. Então, 2 implantes e um cantilever. Cobra 2 implantes e 3 dentes. Preparo da estrutura metálica, pessoal. A gente procurou achar uma imagem bem boa, até acho que foi tirada do catálogo da cerâmica, se não me engano, essas aqui. Tem algumas coisinhas que eu vou comentar com vocês que é interessante vocês se ligarem na hora da confecção, né? Sempre interessante observar as instruções do fabricante da liga metálica. Alguns mandam oxidar, né? Outros não, você faz a limpeza, né? Usinando, se é uma metalocerâmica, vai ser usinado no sentido mesodistal. Se for resina foto, né, o cerômero, vai ter micropérolas, vai ter retenção, vai ser toda pipocadinha, tá? Mais tarde vocês vão ver isso, mais à frente. Observem o quanto é delicado esse ponto de contato, ó. Ele vai entrando para a lingual, ó, não fica espesso, né? Largão aqui, onde o dente vai diminuindo, né? A única coisa que aqui está errado, ele está encostando, ó, na gengiva aqui, ó. Não foi feito o recorte ainda, já dá para ver que está encostando. Precisa deixar mais curtinho aqui, ó, tá? Para não pressionar. Então, aqui já então, começou o tratamento, né? Fez a limpeza, aí vai fazer, então, wash, né? Vai aplicar, tem algumas cerâmicas que tem o wash bake, né? Que ele é um opaco mais aguado, e tem alguma cerâmica que tu vai direto no opaco, tá? Então, vai depender da cerâmica que vocês vão utilizar. Primeira camada do opaco. Aqui, então, a segunda queima, né? Segunda camada, já tá ficando lindo, né? Aqui, ó, vejam que tá tocando aqui, ó, não pode, o metal teria que... Aí, vejam só, pessoal, raciocinem comigo. Vejam que o dente aqui, o término dele, ó, o ângulo distal, onde é que ele está? O ponto de contato é aqui, ó. Então, numa linha reta, se o ponto de contato é ali, ó, eu posso subir um pouquinho isso aqui, ó. Posso subir um pouquinho minha estrutura e desgastar um pouco aqui, ó. Né? Então, eu acho que eles não ficaram atentos para isso. Aqui também é preferível subir um pouquinho, se precisar, que vai ter uma abertura mínima, mas por vestibular, e por vestibular está bem cavadinho, está bonito, né? E está tocando na gengiva, que não pode acontecer. Então, aqui a aplicação de cerâmica, como vocês aplicaram na escola, né? Desse lado aqui, e aqui com a dentina, a dipdentina, né? Vocês usaram a dipdentina, né? Sim. Então, tem uma camadinha, né? Com a dipdentina, vejam que tem a estrutura metálica, né? O metal, o opaco, que é essa linha amarelinha, o vermelho é a dentina, e dipdentina logo depois do opaco. E o incisal. Aqui tem uma aplicação para vocês recordarem, porque depois eu vou estar passando essas aulas para vocês, tá? As aulas que a gente está ministrando, a gente vai passar. Aí não tem as explicações, mas vocês vão olhando e vão lembrando, né? E alguns videozinhos também eu vou passar no final da aula hoje, tá? Então, nós temos a dipdentina, a dentina e o incisal. Olha, aplicado, né? Já está bem... Ficou bem natural. Aqui um outro caso. É interessante vocês fazerem essas demarcações no dentinho, ó, para vocês fazerem a textura, porque, pessoal, não é só anatomia. Quando você olha em boca, às vezes o dente é cheio de textura, né?
também tem como ver a textura na hora da usinagem. Vocês podem estar usando, como é que eu falei antes? Purpurina? Não, glitter. Purpurina com água. Molha o pincel, umedece ele, junta a purpurina e aplica. Dourada, ela aparece todos os tulquinhos, depressões, fica bem definido para vocês observarem, tá? Porque a textura também, veja, olha esse canino que lindo, o sulco que ele tem, que ele divide bem o lóbulo mesial e o lóbulo mediano. Se você não fizer observe, se está marcado, deve ter sulquinhos, né? Algumas depressões, não sulquinhos, no sentido no horizontal também. Isso dá uma diferença, você olha e, né, enxerga tudo mais natural, né? E senão você vê aquele dente chapado, liso, né? Imagina um dente polido aqui, ó. Tem alguém entrando? Só um pouquinho. Ela caiu. Observe, então, quando vocês fazem uma lente de contato, vocês podem escolher como vocês vão fazer, depende do que o doutor gosta, se ele quer com textura, ele quer mais liso, mas quando vocês fazem, tipo isso aqui, ó, já tem o 11, vocês vão fazer o 21, tentem fazer o mais parecido possível, né? Observem esse degrau aqui na distal, ó, ele é arredondado, ao mesmo tempo ele tem um L aqui, ó, quebradinho, né? Tentem fazer o mais parecido possível. E daí, com a ajuda de um lápis, né? Vocês podem estar desenhando, ó, né? Toda a depressãozinha que tiver, sulcos, né? Bem definido, dá uma diferença enorme. O pré-polimento ali está aparecendo, né? Passando uma borracha, né? Para tirar, né? Às vezes a gente usa uma broquinha, tipo aqui, ó, e ele fica meio que profundo. Aí você também pode dar uma abridinha, uma alisada com as borrachas específicas, né? Então, já aqui, o primeiro aqui, ele está sem o glaze e aqui com o glaze. Vejam a textura como ficou natural, né? Só que se o paciente tiver um dente liso, chapado, e vocês fizerem com essa textura, já não vai ficar legal também, né? Então, precisa observar bem. Normalmente se passa a purpurina, né? Eu mudo. Depois eu vou passar. Vocês vão passar nos dentes remanescentes também, não só na fixa. Essa aqui é uma aplicação, tipo uma cerâmica de ombro, pessoal. O limite, existe também isso. Eu acho bem trabalhoso. Prefiro fazer, então, em zircônia, uma fixa dessa, do que ficar fazendo em metal e fazer a cerâmica de ombro. É bem complicado. Daí tem que ver bem certinho como faz, de acordo com a instrução, tem que deixar secar na boca do forno. Pelo menos aqui eu conheço, né, da minha cerâmica que eu aplicava. Então, fica o ombro cerâmico. Hoje em dia, com a zircônia, eu acho um trabalhão isso aqui desnecessário. Então, faça, né, com as pastilhas de zircônia. Aqui, para vocês observarem, na cerâmica que eu utilizava, ela vinha colorida assim. Os opalescentes vinham nesses tons, tipo esverdeado, azul. Nessa porção aqui, ó, a gente aplicava, ó, que nem aqui fala, né, dentina, incisal, estão aplicando as massas, só que foi, nessas massas aqui foi utilizado aqueles lápis aquarelado, que daí vai marcar, né, o que você vai estar utilizando. Nós usávamos
nessa porção aqui, um transparente também, né? Mas ele era amareladinho, ficava muito bonito. Tu via que era um esmalte, ficava muito natural. E esse aqui também tem nessa cerâmica que vocês estão utilizando na sala de aula. Vocês também podem estar usando lápis para ver a quantia que vocês aplicam. Gente, ó, aplicar vocês já sabem, agora é treinar, é gastar as massas. Não existe aprender, sair expert se vocês não fizerem os treinos. Precisa fazer os trabalhos em aula, não precisam se preocupar com a perfeição, né? E agora o que é? Vocês sabem aplicar, vocês têm que agora treinar para ter um forno, é claro, ou no local que vocês vão trabalhar, vocês vão treinar, vão aprender a ferir bem o forno, para isso tem as tabelas, tudo direitinho, e aí começar a treinar, fazer as queimas para ver o que dá. E pode estar fazendo também com o lápis isso, para ver o que vocês aplicaram, né? Se foi incisal, se foi translúcido. Aqui eles dizem um pó de ouro, né? Mas Ô, prof. Rô, diz aí para mim que eu não lembro agora, é a purpurina, né, que eu uso. Você lembra? Prof, tá me ouvindo? Sim. É a purpurina dourada. É um pozinho de ouro. Isso, é a purpurina dourada. Você pode comprar nas livrarias, tem as livrarias que trabalham com coisas para artesanato, sim, eles têm geralmente. Tá bom. É que eu confundi a mente das gurias antes aqui, sabe que eu tô com problema de esquecimento, né? É o Covid, porque eu sou jovem, né? Sim, com certeza. Que Deus o livre, né? Não vai nos defamar. Mas eu já tô tirando o Covid de mim. Então tá, um abraço para todos. Beijo. Beijo. Então, a gente passa purpurina, isso aqui é usado há muitos anos já. Você pode passar nos dentes remanescentes, vai mostrar cada suquinho, tudo, né, a textura, né? E aí também no dentinho que vocês forem, depois que vocês aprontarem, pode passar, é só lavar, com água sai. E aí vocês veem, né? É bem legal, bem interessante. Eu acho assim, o pessoal está muito artificial, os dentes quadrados, parecem uns flats, totalmente branco, eu acho que está se perdendo a essência, sabe? Nós somos artistas, a gente precisa tentar copiar, né? Chegar o mais próximo do natural, né? Eu achei essa fixa aqui já está aplicada, eu só achei feio, essa parte aqui ficou muito igual, mas eu não gostei dessa parte aqui que ficou aparecendo. Eu não deixo aparecer essa linha de emenda. Você pode deixar a área de sombra aqui, ó, onde ela está. Mas eu aumento essa parte aqui embaixo, ó. Eu deixo ela mais grossinha e faço um corte com disco diamantado que não vai enxergar essa emenda. Entenderam? Aqui também, ó. Essa área aqui, ó, que limita, né? Esse ângulo que limita a área de espelho e a área de sombra, eu deixo mais volumoso a área de sombra. Que daí eu corto com o disco aqui, ó, você não enxerga. E o tamanho do dente, ele não parece ser mais largo, ele vai ficar porque a área de sombra, ela tá mais mesializada, né? Tá vindo mais para mesial. Tá? Já o canino eu não posso mexer, ele já tá com um ângulo bem, né, mesializado. Um pouquinho sim aqui, ó. Nessa parte da área de sombra eu consigo aumentar um pouquinho. Só que não pode deixar aparecer essa emenda aqui, muito feio. Pavoroso. Então, aqui já está aplicado. Nós também temos a gengiva cerâmica, né? Vejam aqui aplicado, que nesse trabalho está abraçando um pouquinho. Ó, a gente tem que deixar em formato ovalado, lembram? Na lingual, não pode ficar em formato de cela. Aqui não está ovalado, viu, gente? Aqui não está terminado esse trabalho aqui. Ele vai ter um desgaste e não vai ficar abraçando a gengiva. Aqui já foi feita a última queima, dá para ver que está mais espesso, né? Já está mais bonito. Ó, deixa eu ver que hora é. 8h42. Tá.
Tem alguma pergunta até agora, pessoal? Posso seguir? Por enquanto, nada, prof. Tá bom. Por mim, Vocês são muito inteligentes, eu explico muito bem. Tudo certo. Mas na hora que vocês forem fazer, vocês vão precisar, daí passa um fio para mim. Daí vai surgir as perguntinhas, tá? Vai surgir perguntas no dia, né? Que vai fazer. Dúvidas. Quando vocês estiverem fazendo, né? Daí pode... Eu vou mandar para vocês a aula, vou mandar o catálogo, e aí qualquer coisa... Quando estiver fazendo, coitada das prof. Hã? Quando estiver fazendo, coitada das prof, de tanta pergunta. Mas se vocês chegarem no horário certo, o que atrapalha é quando chega um cedo, o outro chega mais tarde, a gente não sabe o que fazer, se larga os que chegaram cedo, atende os que chegaram tarde, a gente fica meio doido, daí o que chegou cedo também se sente meio que daí, largado de lado, fica muito difícil, a prótese é bem complexa, a gente precisa todo mundo andando junto, sabe? E vocês estão pagando, tem que fazer jus disso, né? E como é que é fazer jus? Não é cobrar a gente quando chegam aqui, é vir no horário, né? Sair no horário, de vez em quando uma jantinha, né? Assim, um hambúrguer, aí rola, né? É legal, né? Eu tô com saudade do hambúrguer. E hoje ele não tá aí, nosso produtor. Mas vamos, uma próxima vez que eu vim, já vou marcar para nós fazer. Eu tentei fazer a maionese, mas não ficou igual a maionese dele. Então tá, pessoal. Receita é assim, né? Cada um faz a sua e sempre fica diferente. Pode ter os mesmos ingredientes, né? Vou seguir a aula, então. Tô curiosa para saber essa história do hambúrguer aí, porque até agora só conversa. Vou falar um pouquinho, então, do Metal Free. Só um pouquinho. Pati... Tá já tenho vontade desse hambúrguer, de tanto que falo desse hambúrguer. Pensa no hambúrguer. Olha aqui, ó, eu sou exigente, tá? E é o melhor. O hambúrguer bom é do Madeiro, né? Mas esse aí, olha, ele não tá melhor, ele tá igual. Ai, muito que bom. Ótimo. Vamos ter que combinar. É o Rodrigo que faz. Pensa no hambúrguer. Ele fez um dia aqui para nós, né? Eu fiquei... É que ele contou muito certo. Essa a única coisa que contou muito certinho. Os pão, os ingredientes, deu certinho para cada um. E umas sobrinhas, né? Eu dei um jeitinho de beliscar, né? Mas eu quero comer 2 ou 3 a próxima vez. Isso aí. Tem uma parceria para comer, então. Muito bom. Beijo. Beijo. Milagre. Então, vamos falar um pouquinho da Metal Free, tá? Cerâmica livre de metal. Nós temos a injetada, o CAD/CAM e o cerômero. Pessoal, para quem está começando, principalmente, ou quem já está trabalhando, não se apavore, de repente vocês vão se sentir assim, meu Deus, já tem sistema 3D, né, que é o CAD/CAM, mas assim, ó, o pessoal, mesmo tendo o CAD/CAM, tem situações que eles utilizam a injetada, mesmo tendo no laboratório. E o importante, quando faz um trabalho bem feito, por que tem que ser no CAD/CAM? Se você faz no forno, que hoje em dia, meu Deus, está muito barato. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a aplicar essa cerâmica injetada, né, a prensada, que é a mesma coisa, faz uns 28 anos, eu acho, para mais, nós mandávamos para a Suíça. Tinha uma pessoa que escaneava em Porto Alegre e ia para a Suíça, vinha o coping e nós estratificávamos. O forno, eu me lembro que era uma fortuna para comprar, para fazer. Aí, quando surgiu em Porto Alegre, né, o primeiro protético que comprou, ele comprou e nós terceirizávamos, nós fazíamos, mandávamos, e vinha o coping ou a faceta que a gente estratificava, né, aplicava cerâmica, fazia o cutback, tudo isso. Que foi a primeira cerâmica, foi a Sergo Gold, a primeira que teve aqui no Brasil, né? E aí, então, assim, ó, já existe há muito tempo, só que está estourando mais agora. Então, não se apavorem de achar que vocês têm que ter o CAD/CAM. Com a injetada, a gente faz trabalhos bem lindos, tá?
E agora está muito barato, está de graça, dá para dizer, o forno, tá? Quando comprarem um forno, já comprem esse que dá para injetar e também dá para fazer aplicação, né? Vocês vão ter podem fazer o mesmo trabalho. Você tem que ter um fluxo muito grande de trabalhos, de clientes, para você querer comprar esse sistema aqui, tá? E a realidade também que a gente tem que ver, pessoal, que tudo se torna mais caro. E a realidade, eu lembro que quando eu comecei na prótese, o pessoal dizia, nossa, não vai mais existir prótese total, não vai mais... Gente, dá uma olhada se o que mais a gente faz no laboratório, mais o que fazem ainda, se não tem um monte de total, tem algum laboratório que acaba deixando de pegar, né? Começa a pegar outras coisas e deixa de lado. No momento que você estiver ganhando bem fazendo o protocolo, vai ficando, né? Os outros trabalhos que você ganha menos, o PPR, eu vou terceirizar a armação porque é um trabalho que exige mais de você e você quer tirar mais tempo para cerâmica ou coisa e tal. Mas você tem que saber trabalhar. Procurar exigir de você cada vez mais, né? Aperfeiçoar, treinar, gastar um pouquinho de material. E tem cerômeros também, muita faceta de cerâmica, de cerômero, porque a realidade, né, as pessoas não têm tanto dinheiro assim para pagar um trabalho mais caro. Tu tem mais pessoas com, né, classe média baixa do que alta, que você pode cobrar bem um trabalho. Tem muita gente que gostaria de colocar um provisório e não tem condições. Então, metal free nós podemos fazer inlays, onlays, tudo que nós podemos fazer no cerômero, também podemos fazer na cerâmica prensada. Lente de contato, coppings, que na verdade, confecção de copping seria o que eu falei, né? Aquela casquinha, né? Que reveste o preparo e em cima dele você estratifica. Estratificar é aplicar cerâmica. Você aplica cerâmica em cima do copping. O copping, em vez de ser de metal, tá? Imagine aqueles copping que vocês fizeram, quem no caso já tem o metal pronto, que vai aplicar cerâmica em cima. Imagine os coppings, só que daí seria em cerâmica prensada. Seria da corzinha do dente. Coroa total, né? Prótese fixa de 3 elementos e outros. Por quê? No sistema 3D, né? No CAD/CAM, dá para fazer mais elementos, né? Então, a cerâmica injetada, vejam aqui, nós temos as pastilhas, só um pouquinho, eles não fizeram ainda, né? Todos? Quase todos. Tá, então é o trabalho que vocês estão fazendo, quem está fazendo vai já entender melhor, né? Então, a gente já vou passar agora o passo a passo para vocês lembrarem, né? Vejam esse trabalhinho aqui, gente, ó. Estão vendo que o copping ele está mais clarinho, ó? Ele é o copping injetado e cerâmica aplicada por fora, ó. Dá para ver direitinho, né? Olhando nesse sentido aqui, tá? Então, esse é o forno que nós temos aqui na escola, tá? Ele está muito barato. É o mesmo. Esse outro, não, nós temos esse, né? Esse é da Cora. Da IDG que nós temos aqui. Isso. Esse de outra marca, esse de outra marca, que eu não conheço esse aqui, que é da Ivocler. E, gente, cada um quer vender seu peixe, tá? Esse forno faz a mesma coisa que qualquer um outro. Tem gente que está usando uma prensinha, que é mais barata ainda, que retira do forno e leva para uma prensinha. Só que eu acho interessante, nós, professoras, conversamos na última reunião, que é interessante porque se esfriou o anel até você levar para a prensa, corre o risco, né, de não injetar direitinho. E aqui no forno ele vai atingir a temperatura para fazer a prensagem, para injetar essa cerâmica. Tá? Então, veja só, esse é um anel onde a gente fixa, veja só, a base do anel, o anel de silicone e a tampinha que vai em cima, que é nesse buraquinho que vocês vão ver depois, vai ter a parte de verter ali, o revestimento vocês vão enxergar que tem que extravasar, ele vai comprimindo ao mesmo tempo, essa parte comprime e sai o excesso
por esse orifício aqui. Então, aqui está colocado os elementos, ó. Né? Foi feito o encerramento, nesse caso aqui foi feito... também tem... vocês podem ter... ai, meu Deus do céu. Para fazer de resina, não de resina que podem fazer não é na digital, a impressora. Esse aqui tem cara de ser feito a impressão, né? É no sistema digital, mas é impressora. Então, você pode mandar para a impressora, não é para fresar, tá, gente? Daí imprime, pode imprimir o que você fez ali, o enceramento também vai ser digital. Vocês vão fazer o enceramento e aí manda para a impressora, aí sai já os dentinhos, né? Em vez de fazer o enceramento igual vocês fazem. Isso eu acho importante, eu acho legal. Só tem que ver que as resinas são muito caras, você tem que ter bastante fluxo para valer a pena. Porque tem laboratórios que não compram o CAD/CAM, mas compram a impressora, né? E aí para fazer esse tipo de coisa, para fazer armação de PPR, placa de bruxismo, muita coisa, que depois eu vou estar falando um pouquinho também desse sistema, mas, que nem eu falo, tem que ter um fluxo muito grande para compensar. Então, colocou no anel, colocamos, já está no anel, né? Então, posiciona a parte do anel de silicone. Aí vai fazer a espatulação. Essa é uma espatuladora a vácuo, onde por essa mangueira, ela retira as bolhas de ar e essa espátula vai espatular o revestimento, né? Aí vai fazer vai levar para o forno. Depois, no tempo certo, eu vou passar mais à frente, tá? Vocês vão estar tirando de dentro desse anel, porque vai só o revestimento, né? Já vou mostrar numa outra imagem que vocês vão visualizar melhor, vou explicar mais detalhado. Aí depois tira o anel, quando atingir a temperatura, leva para a prensa, coloca a pastilha e o êmbolo e injeta. Aqui, eu acho que só tá as imagens, né, do bijato, onde vocês vão estar usando o bijato, o compressor, né, para jatear, precisa do compressor. Então, aqui, ó, aqui vai aparecer o passo a passo. O enceramento, a inclusão, está dentro do anel, a espatuladora. Aí, retira o cilindro, né, que vai ficar o revestimento dentro desse anel. Veja só, você tirou o anel, que ele é um silicone. Vai ficar o anel só de revestimento, que o padrão está lá dentro, né? O trabalho, onde foi para o forno, ele foi para esse forno aqui, aqueceu e derreteu, saiu tudo, volatilizou o que tinha de cera dentro do anel. Aí é feito, então, vai sair dessa forma, né? Todos injetado, que não é o mesmo, né? Aquele trabalho encerado e esse aqui não é o mesmo, mas só para vocês entenderem o passo a passo. E aí nós temos brocas, borrachas, disco específico, porque é um material muito duro, né, gente? Vai fazer o corte, vai fazer, então, né, algum detalhe final, né, que vocês têm que fazer, vai tirar aqueles botãozinhos que fica, né, aquela pontinha que é do sprue, e vocês já vão ver mais à frente, também tem mais algumas imagens, e aqui está prontinho. Nós temos, então, nesse sistema IMEX, nós temos as pastilhas prensadas, né, IMEX Press. Essa também é prensada, essa aqui é de silicato de lítio e essa é zircônia, tá? Já diz Zirpress. Para o sistema CAD/CAM, nós temos os blocos, que é o Zircad e o IMEX CAD. E a cerâmica, que é para aplicar tanto na prensada como na fresada.
Aí nós temos, então, as cores das pastilhas. A gente vai passar para vocês um catálogo que vai, para vocês saberem as cores direitinho, como é escolhido, porque vai depender muito do dente, né? Se vocês podem usar uma pastilha mais translúcida, mais opaca, também, além disso, depende do cimento, né? Que vai ser utilizado. Tudo isso vocês também podem estar orientando o cirurgião dentista, tá? Porque o cimento também ele tem que ter radiopacidade, ele tem que ter fluorescência, senão na luz negra ele também vai interferir, né? Com as facetas muito finas. Então, nós temos as técnicas de estratificação no sistema cutback ou maquiagem. Eu vou falar um pouquinho de cada pastilha agora para vocês. A HT, deixa eu ver se tem uma que aparece um pouquinho mais. Aqui. Nós temos 2 tamanhos, tem a pequena e a grande. A pastilha pequena, não, vai falar mais para frente, né? Ela é até 7 as medidas, então deixa eu primeiro falar isso aqui. Eu acabo adiantando aqui, dá para falar. No caso, não vai ter para frente. Então, elas são disponíveis em 4 níveis de translucidez. Nós temos HT, que ela é mais translúcida, LT, MO e HO. Essas são mais opacas, tá? E em 2 tamanhos. HT, ela é bem translúcida, só que ela não tem radiopacidade. Aí vocês vão ter que aplicar uma camadinha, vão aplicar igual do glaze, que ele vai dar um pouquinho mais de fluorescência, senão o que vai acontecer? O paciente vai, numa luz negra, vai parecer que está sem dente, né? Então, precisa ter esse cuidado de aplicar o glaze específico, e também o doutor vai ter que cimentar com um cimento que ele tenha radiopacidade. Tá? Esses melhores que tem, que estão em torno, eu acho interessante o Helix Venir, ele está uns 500 e poucos reais. Para uma arcada vai uma bisnaga. Eu acho bem interessante esse, ele tem radiopacidade, é um dos melhores que tem a textura, para cimentação, tudo. E tem outros também, sempre tem que ler, né? Para entender melhor e passar sempre isso para o cirurgião, porque numa dessa vocês fazem com HT, é uma camada fininha, não precisa alterar a cor, vamos utilizar essa, e daí, se não tiver radiopacidade, tem que tomar esse cuidado. Então, às vezes é interessante trabalhar com uma outra e fazer na técnica do cutback, que depois eu vou mostrar para vocês como é que é. Mais para frente tem outras imagens que eu vou mostrar o que é, os recortes para aplicar a parte da incisal, translúcidos, tá? Pessoal, eu posso tocar direto sem intervalo ou alguém quer fazer um intervalo de 5 minutos? Por mim, pode tocar. Toca direto, prof. Meta ficha. Posso tocar? Tá bom. Sim. Pode. Então, aqui, ó, essa tabela também eu vou passar para vocês, né? Onde cada pastilha, ela vai ter... E cada pastilha, gente, por exemplo, na HT, ela vai ter várias cores, né? Nas cores da escala. Na escala da cerâmica, A1, A2, A3, tá? E aqui diz os tipos, né? De trabalhos que você pode estar trabalhando com cada pastilha, ó. Vejam que essa pastilha pode trabalhar em todos. Isso vai depender, então, do dente, da cor do dente, da cor que vocês vão fazer. Lembrando também que tem a questão do cimento, tá? Quando precisa um pouquinho mais opaco, né? Que o dente é mais escuro, aí a gente já não pode usar. O dente é mais escuro e queremos clarear, ele vai ficar manchado se eu usar uma HT. Então, eu já preciso ir para LT, talvez,
Na verdade, gente, o ideal é vocês fazerem, quando começarem a fazer, vão ter que perder algumas pastilhas para vocês fazer teste, para ver que cor vai atingir, o que vocês vão conseguir, né? E o importante é sempre pedir foto do paciente, porque no momento que você tiver a foto, vocês vão conseguir fazer, vocês mesmos ver qual é a pastilha que vai ser usada. Se é um dente muito escuro, e às vezes o paciente tem todos os dentes, quase todos os dentes na cor A2, mas um dente dele está a 13,5, então tem que tomar cuidado, não dá para fazer aquele que está a 13,5 com a pastilha mais escura, mais opaca, e os outros com ela mais translúcida. Vocês têm que optar pela mesma pastilha para fazer todos os dentes, né? E aí estratificar, no caso, os anteriores, né? Aplicar, fazendo a técnica do cutback, tá? Então, as pastilhas HT, elas estão disponíveis em 16 cores, de A a D. A1, A2, A3, A3,5, vai fazendo A4. A escala, ela é dividida no grupo A, B, C e D, tá? Então, o A, ele é um amareladinho, o B, ele é um amarelo um pouquinho mais intenso, mas o B1 é uma cor super clara. O C é normalmente dentes defumantes e idosos. E o D é um dente muito difícil. No tempo que eu tive laboratório, eu fiz um dente da cor D, né? E então, eu sempre digo, não comprem kit de nada. Comprem conforme vão precisando e não comprem kit, porque tem cor que vocês nunca vão usar. E hoje em dia, olha, raramente vão fazer um dente na cor A3, já digo, porque quem fizer lente de contato vai fazer os dentes mais clareados, né? Então, ele tem 16 cores de A a D e 4 cores de dentes clareados, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui, senão eu vou passar uma informação importante. Eu vou falar mais para frente. A pastilha LT, ela também é disponível em 16 cores. Vejam só, tem os tipos de pastilha e elas são disponíveis, né? HT e a LT. Em 16 cores, mesma coisa que eu expliquei do outro, DA a D, A do grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, e 4 cores clareadas, tá? As pastilhas MO, elas estão disponíveis em 5 grupos de cores. De MO0, MO1, MO2, MO3 e MO4. Eu vou passar também a tabela para vocês entenderem melhor, senão nós vamos fazer mais uma semana de aula falando, né, detalhadamente, e é interessante vocês terem a tabela onde elas vão conferir as cores que vocês, como é que vocês vão trabalhar. Por exemplo, a MO0, ela é para o BL1, BL2, BL3 e BL4, tá? Que são as cores clareadas. A MO1 é para o A1 e o A2. A MO2 é para o A3 e o A3,5. Mas isso eu vou passar a tabela para vocês, tá? A MO4 é para a cor A4. A MO1 é para a cor D1. Aí você vai me dizer, nossa, mas a 4 ainda existe, vai fazer? Sim, às vezes a pessoa tem um molar e ela quer uma cerâmica livre de metal. Para que você vai fazer metal, provar o metal? Vai dar elas por elas o valor, né? E aí, então, você vai fazer uma coroa metal free, né? Que é livre de metal. E aí vai acontecer de ter essas cores daí. Mas eu vou passar para vocês a tabela e aí vocês vão conseguir ver direitinho. Eu acho interessante vocês estudarem, tá? Para a hora que pelo menos vocês comprarem o forno, vocês entenderem melhor. HO, então, ela é a mesma coisa que a anterior. Elas são as mais opacas. Elas são em 3 grupos de cores. HO0, HO1. Então, são só 3 grupos. E HO2, tá? Tem mais, são mais opacas, né?
Então, qual a pastilha você deve usar? Né? Vejam só, HTA1, HTA2, A3, A3,5. Então, vocês vão ter a cor, o doutor vai dizer para vocês, pode colocar um A1. Aí você vai escolher se você vai pegar uma HT, ALT, MO, né? Então, vocês vão estar fazendo a escolha de acordo com o dente. Por isso que tem que pedir foto do paciente, até para vocês saberem se todos os dentes são iguais. E aí, até o cimento, eu acho importante cimentar com o mesmo cimento todos os dentes. Vai dar zebra se ele cimentar um dente com um cimento translúcido, transparente, e o outro com um cimento A1, porque você fez muito translúcido e teve que esconder o dente, o outro dentinho. Então, vocês tem que uniformizar. E vocês vão trabalhar na pastilha, daí uma pastilha mais opaca. Então, nós temos que ver a cor desejada do dente, né, do dente que vocês vão fazer, cor do preparo ou cor do pilar da prótese, tipo de restauração, né, o que vocês vão fazer, se é uma incrustação, o que vai ser feito. Se for só uma MO, por exemplo, daí tem que ser idêntico à cor do dente, vai ter que ser, né, se o dente é A1, vai ter que ser A1, se é A2, vai ter que ser A2, não tem como mudar, querer clarear numa incrustação, né. Uma coroa é diferente. A coroa também vai ter que ser, se vai ser feito só a coroa, vai ter que ficar na cor dos outros dentes. Lente de contato, nós temos a opção, nós podemos escolher. Mesmo assim, ele que vai determinar qual é o grupo, qual é a cor que ele quer, tá? A espessura da restauração, profundidade do preparo, tem que observar tudo isso, né? Técnica de processamento, maquiagem, daí cutback, estratificação, e o material de cimentação, que nem eu comentei para vocês, que também tem que ser um cimento que tenha fluorescência, né? Que seja, tenha radiopacidade. Então, para a gente fazer... Gente, isso aqui, ó, no caso é um incisivo central, um lateral. Não são todos os casos que precisa fazer tudo isso de desgaste, tá? O pessoal está tendo mais consciência e está sendo bem menos desgastado, não tem necessidade disso. Principalmente, né, se for dente, que não tiver metal e nada, você consegue uniformizar tudo isso com bem menos desgaste, tá? Então, quando vocês usam o espaçador, né, ele tem um espaçador que você não chega até o bordo, ó, tá delimitado a linha do bordo cervical, essa linha vermelha aqui, ó. Vocês deixam um pouquinho aquém, né? Deixa um pouquinho mais curto aqui, ó. Estão vendo que não tem... Isso é a indicação, né? Nas incrustações também, ó, vejam uma fixa anterior, né? Aqui vai ficar, então, vai ser feito em zircônia, vai ter um pôntico, né? Central, lateral e canino, e o lateral vai ser um pôntico. Vejam, aqui também tá deixando o bordinho, estão vendo aqui, ó, que o bordo, ele tá exposto, olhando de cima, não dá para perceber, né? Mas tem o limite do bordo, vocês deixam sem o espaçador. Isso vocês já fizeram, né? Essa tabela também eu vou mandar para vocês saberem a espessura mínima, tá? Quando vocês fizerem, vai ter, no caso, só para fazer a maquiagem, vocês já vão deixar mais espesso no formato normal. Quando fizerem a técnica do cutback, vocês vão fazer desgastes, né? Que logo vai ter mais para baixo, logo eu vou passar para vocês essa parte do desgaste na técnica do cutback. E aqui diz as espessuras que vocês precisam trabalhar, né? Quando a gente faz, então, que eu estava falando a técnica da maquiagem, você já deixa... Aqui é o preparo, essa parte cinza aqui é o dentinho, né? O preparo. E aqui é todo ele em pastilha, ó. Vocês já deixam ele pronto, só para maquiar. Todo ele, né, no de silicato, para depois só maquiar. Na técnica do cutback, observem, vocês têm essa parte amarela aqui, ó, vocês vão fazer um desgaste, ó, aí para caracterizar, né? Vão colocar translúcido, incisal,
Eu acho que o posterior não tem tanta necessidade, né? Mas acho até que fica mais forte, na minha opinião, eu deixaria todo ele no silicato, porque ele vai ficar mais resistente do que aplicar cerâmica, ela é mais macia. A não ser, tipo, aqui nessa cúspide que é de trabalho, né, que ela vai ocluir com a arcada inferior, eu deixaria na pastilha. E aí, na vestibular, até pode chegar um pouquinho, né? Mas na vestibular, não na parte ali que vai sofrer mais carga, né? Então, esse azul é a parte da estratificação, na técnica do cutback. Nesse caso, foi feito o coping, tá? Que nem eu falei, quando vinha, nós mandávamos para fora e vinha o coping, e nós aplicava a cerâmica externamente. Aí ficava, qual era o intuito? Não usar metal, fazer uma cerâmica livre de metal, e fazia toda a parte externa, né? Toda em cerâmica. Aqui a gente vai falar um pouquinho da colocação do sprue, né? Vocês já fizeram a inclusão, mas é interessante para vocês. Essas coisas assim, manual, coisas assim que a gente mandar, eu sugiro que vocês deixem tudo junto com a apostila. E no momento que vocês tiverem dúvida, primeiro procurem ver o que está na apostila ou nos manual que a gente vai passar para vocês, nos catálogos. Depois vocês fazem a pergunta, porque é isso que a gente grava, é o não saber e você procurar, você pesquisar. Você vai gravar mais do que se a gente falar. A gente vai falar, dali um pouquinho você vai esquecer, dali um pouquinho vai falar de novo, e assim vocês mentalizam melhor, né? Gente, sempre deixar. Já me aconteceu de deixar pouco espaço, principalmente na lateral aqui, ó, do anel. Imaginem que tem um anel aqui de silicone, tá? A gente grudou aqui na base, lembra? Grudou. Aqui tem todas as medidas, ó. Né? Bem nítido para vocês observarem o tamanho que tem que ficar da base, aqui onde vocês colocam o sprue, até o finalzinho, né? E o que vocês têm que deixar aqui, respeitem isso aqui, gente, ó. 10 milímetros, né? Do término aqui do trabalho até o finalzinho aqui do anel. Porque no momento que vocês deixarem menos aqui, ó, vai estourar. Ele estoura e aí a pastilha, quando ela injeta, ela vai, aonde estourou, vai entrar. Aí, de repente, vocês perdem o trabalho porque deixou muito próximo da parede. Tem que ficar 1 centímetro, uns 10 milímetros. Mesma coisa, ó, a gente colocou outros trabalhos, mas todos são inlay, facetas, coroas anteriores, né? A inclinação, o afastamento, né? Na parte superior também do anel. Tanto no anel, podem ver que tanto no anel de 100 gramas, como no de 200, ó. Lá em cima, ó, de 100, de 200, todos têm, você tem que deixar a mesma medida. É um padrão. Aí a gente utiliza uma balancinha de precisão. Não façam igual eu, chegar lá nas barraquinhas do Paraguai e pedir uma balança de pesar pó, tá? Vocês vão pedir uma balança de precisão, pode comprar na internet. Porque ela pesa, ó, de 0,1 grama a 3.000 gramas. Então, é interessante assim, ó. O peso da cera, até 0,75 gramas, você consegue colocar... consegue colocar num anel pequeno, tá? E quando passar, aí você passou de 0,75, já vai ter que ser num anel grande, né? E dá uma pastilha pequena, até 0,75. Quando passar do 0,75, vai dar, então, uma pastilha grande. Aí não vai poder ser nesse anel pequeno, vai ter que ser no de 200, tá? Sim, a Profim de me lembrou. Você já tem que pesar com o sprue, com aquele spruezinho, aquela pontinha, tá?
Aqui, ó, a gente está mostrando a inclusão, né? Que vocês estão já recobrindo aqui com o revestimento, né? Aí depois põe aquela tampinha onde você vai dar uma pressionadinha, se tem alguma bolha ela vai sair, isso é o que diz a teoria, né? E vai transbordar. Depois você vai girar essa tampinha para tirar, gira a parte de baixo também, para conseguir tirar o anel, né? Que vai tomar presa e vai tirar de dentro do anel de silicone. Aqui é para fazer a nossa forminha, é uma forminha, né? Que vai ficar, que depois vai sair, vai levar para o forno, vai sair do anel, leva para o forno, vai volatilizar, vai sair toda aquela cera de dentro, que era o padrão de cera, né? Aí vai, então, explicando novamente, você vai retirar, né, a tampinha do anel ali, de silicone, vai tirar a base, vai removendo, né, vai tirando de dentro do silicone para poder levar para o forno, né? Sempre tomando cuidado, né, para não bater, observem se não tem nenhuma sujeirinha naquela parte do conduto ali onde ele estava ligado na base, que às vezes tem algum revestimento, alguma coisinha aí limpa para não entrar, né? E vão colocar virado para baixo, aquele orifício vocês vão colocar no forno, ele de pezinho, geralmente o forno ele tem uma grade, ele é meio gradeadinho a base dele. Se ele não for, mesmo assim, colocando virado para baixo, eu já fiz vários testes, ele acaba saindo igual, limpando de forma por igual, né? Mas se tiver algum refratáriozinho, alguma coisa que vocês se sintam mais seguros de colocar, algumas canaletinhas, mas normalmente o forno tem uma bandejinha que ela é toda caneladinha, ela tem umas depressões, onde você apoia virado para baixo aquela parte aberta, tá? A parte que tinha o sprue. Aqui, gente, ó, tá lá dentro do forno. Eu acho que não é interessante colocar ele inclinado assim, mas muitos fazem, porque se tiver que depositar alguma coisa, vai depositar lá na parede do anel. Eu coloco virado para baixo e deu. Vai volatilizar tudo, vai sair tudo. Vai queimar, vai sair o que tem de sujeirinha e coisa. Inclusive, se ficar bem retinho, ele acaba descendo, né? Se tiver alguma coisinha, ele vai descer. A Profinde está me lembrando aqui que meu computador ele está com umas tarjas pretas. E às vezes eu não vejo o que está escrito. E ela lembrou que tem que aguardar atingir os 900 graus. Tá? Para daí retirar e levar para o forno para prensar. Então, terminou o aquecimento, volatilizou tudo, está tudo certinho, atingiu os 900, aí você vai levar para fazer... anteriormente, você já deixou o êmbolo separado, né? A pastilha, já passou no separador ali o êmbolo, né? Para ele entrar mais, deslizar mais fácil, já deixou tudo prontinho, deixou ali do lado do forno. Aí você vai pegar com a pinça, leva o anel para o forno, posiciona a pastilha, posiciona o êmbolo, e aí você aciona o forno já programado. Não deixem para arrumar na hora que tirou do forno. Então, esqueci, volta o anel para o forno e vai lá arrumar tudo bonitinho. Ó, aqui eu estou explicando isso que eu já falei. Tá? Já está tudo bonitinho, arrumadinho, né? Aí posiciona bonitinho. Olha essa pinça aqui, eu gostei. Vamos comprar essa pinça aqui, gente. A gente fica com um pouquinho de medo de pegar o anel, né? Ó, vejam só, já está posicionado. Vai levar para a prensagem e vai fazer a injeção. Depois da injeção, prestem atenção. Retira, não tem, por mais que tenha pressa, não jogue em jato de ar, nada, nada, nada. Tira, deposita e deixa esfriar naturalmente, tá? Para fazer a desinclusão, vocês podem fazer, então, essa marquinha, tá? Da altura do êmbolo, marca. Vocês podem dar umas batidinhas, como as prof aqui fazem, porque vai estar separadinho ali, né? Dá uns toquezinhos.
Ou então usam o disco. Eu prefiro quebrar porque o disco dá uma poeira, eu acho que é mais coisa para mim engolir, né? E já que domina essa técnica de dar aquelas batidinhas e quebrar, fazer a separação, bem tranquilo, não precisa utilizar o disco aqui, ó. Que daí você mede bem na marquinha, você corta, cuidando, né, para não danificar o êmbolo. Eu prefiro dar uns toquezinhos de leve e fazer a separação, mas antes que ficar cortando, levantando essa poeira aí, que também para nossa saúde não é legal. Então aqui, ó, vai limpando daí. Eu acho interessante no jato, tá? Às vezes dá para tirar um pouquinho do excesso com a tesoura, mas com muito cuidado, a tesoura de corte de ouro, porque numa dessa você vai dando umas pancadinhas, a gente começa meio que, peguei prática, estou com prática, mas numa dessa você quebra algumas, ainda mais se for incrustação, se for umas, né, algum trabalho, coroa, coisa assim mais grosso, é mais difícil quebrar, mas lente de contato, incrustações são bem mais sensíveis, né? E tomando cuidado na hora de jatear, né, para não danificar os bordos, não ficar no mesmo lugar ali jateando, né, muito tempo. Aqui já está quase todo limpo, né, ainda tem revestimento, né, na parte interna. Gente, a questão do uso das pastilhas, a gente não teve, eu não sei, eu ainda não tive um teste, a gente está fazendo o teste ainda, tá? Tem gente que fala que quebra a pastilha, corta pedacinhos menores e acaba colocando um pouquinho junto. Olha, pode até fazer isso em lente posterior, mas eu em lente de contato não faria, porque eu não sei, nós fizemos um teste, não tenho certeza que foi isso, o que aconteceu, mas ficou manchadinho. Então, a gente ficou na dúvida se pode estar utilizando. Nas lentes de contato é estética, não se usa nada, se faz com a pastilha nova, tá? Aqui tá a peça limpinha. Esse amarelo aqui é uma sombra, tá? Gente, sobre a remoção dessa camada que fica de reação, ela vai ficar uma camadinha de reação, né? E aí vocês têm que fazer a remoção jateando, que a gente mais utiliza, que o pessoal, eu vejo assim, que muita gente fala que só jateia. Nós aqui estamos jateando porque não vai para a boca nosso trabalho, coisa e tal, né? Até porque é bem tóxico, tem que cuidar bastante o líquido que a gente utiliza. A gente usaria no ultrassom esse Invex líquido. Você usa 10 minutos, no mínimo, né? Até 30 minutos. Aí, no máximo, 30 minutos. Esse líquido, ele tem ácido fluorídrico, tá? Ele tem uma porcentagem pequena, mas tem. Você tem que tomar cuidado daí para fazer o descarte, tem que usar luva. Então, assim, ó, tem que tomar muito cuidado. E ele é bem corrosivo, assim, ó. Se você largar na pia, eu sei que... Porque é utilizado bastante no consultório, na parte da cimentação de cerâmica, é usado ácido fluorídrico. E aí é interessante colocar sempre um papel toalha, coisa assim, na hora que está largando na pia, onde está fazendo a limpeza das peças e usando ácido fluorídrico, porque acaba dando uma ferrugemzinha, destrói. Ele oxida, ele mancha a pia, até a parte de inox. Então, é para ver como vocês têm que saber descartar, né? Aqui explica como fazer, né, a diluição. Deixa eu ver onde é que está. Aqui mais para frente, ó, eu coloquei como tem que fazer. Isso tudo está no catálogo, gente, ó. Eu peguei do catálogo. Essas informações todas são do catálogo. Como fazer o desgaste aqui, ó, o descarte. Tá? Ali tem, olha, 1% de ácido fluorídrico. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho importante, pessoal, porque se não fizer isso aqui, ó, corre o risco de não ter, até de destacar. Então, porque ele vai ficar com uma camadinha ali de reação. Às vezes, só o óxido não tira. E se você só fizer ali, só jatear no bijato, você acaba cuidando para não jatear muito, de medo de destruir algum bordo, e aí acaba que não limpou direito essa peça. Eu acho importante colocar, quem trabalhar com isso aqui, ter, então, e fazer direitinho no consultório, né, no laboratório.
a limpeza correta, né? E daí seria... Vocês vão ter aqui tudo vou passar para vocês essa aula e o manual também. Aqui, então, tá um potinho, veja só, dentro do ultrassom, com o líquido aquele dentro do potinho aqui, ó. Estão vendo? Não coloca aqui dentro do ultrassom, coloca o potinho dentro, o líquido e as pecinhas aqui, tá? Aí depois vocês vão utilizar, depois que tirou dali, limpou as peças, aí vocês vão jatear, tá? Vão remover com o jato. Lava a peça, né? Antes, limpa bem. Prof, esse banho de ultrassom que você falou é o quê? Pode falar. Pode falar. Esse banho de ultrassom que você falou, ele é o quê? Que eu não entendi. O ultrassom, ele vibra, né? Então, assim, ó, é um aparelho onde você põe esse líquido, ele vai vibrando e vai limpando a peça. Com esse ácido. Eu não sabia. Uhum. Ah, tu não usa? Aqui não, nós não usamos. Uhum. Eu acho importante utilizar, até porque o próprio fabricante, né, fala para a gente utilizar, pode correr o risco de destacar se você estratificar. Né? Se você fizer ali purinha, não vai ter problema, né? Mas se você fizer ali uma aplicação, pode correr o risco. Agora eu entendi. Entendeu? Então, aí é uma limpeza que tu faz. O ácido também, que nem no consultório, quando faz a cimentação das peças, é utilizado esse ácido aplicado com, tipo um pincelzinho, um microbrush. Aí aplica bem parelhinho, deixa o tempo ali, e aí faz a limpeza da peça. Depois disso, usa outro ácido e faz um esfregaço. Esfrega de novo para fazer a limpeza, e aí lava. Mas o correto seria usar, né? Tá bom? Também tomar bastante cuidado, né? Eu vou passar tudo isso aqui, daí vocês leem bem como é que faz o descarte e tudo mais. Não é brincadeira. Tem que cuidar. Sim, eu estava vendo ali antes, mas era essa a dúvida, prof. Obrigado. Então tá, meu anjo. É porque a maioria, eles não falam disso, né? Pula. Eles acham que só... Se tu jatear bem a peça, né? Não deixar tão forte o jato e ficar... Mas só que, assim, ó, eu acho que corre um pouquinho de risco. Eu acho que é interessante fazer. Se o fabricante indica, eu acho que a gente não pode pular, né? Aqui nossos trabalhos não vão para a boca, né? Então a gente não tem esse medo. Eu tenho mais medo de lidar com o aluno com esses produtos do que... aí por isso que a gente está falando, já passando na teórica, bem detalhado, a gente deixou, né, a maioria já fazer para entender melhor agora. Mesma coisa que a cerâmica, se tiver textura, tudo certinho, pode estar fazendo. Aqui já está dando glaze, caracterizando, né, fazendo uma maquiagem. E aí leva para o forno. Tomem cuidado na hora de fazer o glaze, pessoal, não aplique muito grosso, porque às vezes você faz textura, e aí quando dá o glaze, aplica uma camada muito grossa e tira toda a textura. Ele fica aquele vidro. Então, assim, ó, não aplique muito grosso, né? Tem que saber, a textura dele, ele fica bem espesso, né? Bem grossinho. Mas não coloque uma camada muito grossa. Essa da esquerda ali, ó, é terminada, ela é feita com a LT, que é uma das mais translúcidas, né? E ali tem as incrustações com HT. Nesse caso aqui, não tem problema, né? Porque se tu tiver numa festa, alguma coisa com luz negra, não vai aparecer essa incrustação, né? Então, não vai aparecer. Mas, mesmo assim, o glaze vocês vão utilizar, que ele vai ajudar bastante. E o cimento também. Daí, mesmo que dê um sorriso com a boca aberta, não vai parecer que tá com buraco.
Aí, nessa hora também, pode caracterizar, deixar que a maquiagem, mesmo sendo nos posteriores, fica muito bonito, né? Agora, aqui, ó, nós vamos fazer, a gente vai falar na técnica do cutback, e tem as imagens que a gente vai mostrar mais ou menos como é que ficam os cortes. Pessoal, na técnica do cutback, a gente recorta, né, os cantos, os ângulos, né, sempre, nunca deixar degrau muito saliente. A gente vai terminando em nada, né, vai desgastando sem que fique degrau. Ele vai ficar tipo biselado, né, o corte. E aí a gente faz mais ou menos no terço incisal, indo até a parte do terço médio, para ficar bonito. Nas proximais, já vou estar explicando para vocês, mostrando ali uma imagem. Porque se vocês deixarem degrau ou canaletas, fica muito feio. Eu vejo muito dente que o pessoal faz umas caletas, é uma verdadeira valeta, né? Fica aquela parte translúcida, uns riscos, parece que o dente é listado. Então tem que tomar cuidado. E isso aí, ó, é só vocês treinando para saber. Não vai ser eu dizendo como tem que fazer, eu estou dando as dicas, na hora que vocês estiver fazendo, vocês vão lembrar. Porque não é uma coisa para vocês gravarem de um dia para o outro, é fazendo, é testando. Vejam que tem ali a parte ainda do sprue, aí está sendo removido. Cheiro de cigarro. Não é de vocês aí que estão fumando, tá? É cheiro de cigarro dos alunos aqui de radiologia que eu acho que estão fumando ali na frente. Ai, ai. Olha, então assim, ó, foi feito, gente, alguns desgastam no enceramento já. Se vocês tiverem dificuldade, eu não gosto de fazer essa canaleta profunda aqui, ó. Eu prefiro tirar toda essa parte aqui, da mesial e distal, vai ficar muito mais lindo do que essas canaletas aqui. Depende do que você colocar aqui, ó, vai ficar mais listas. Eu prefiro tipo esse degrau aqui, ó, fica bem mais natural. Só um pouquinho, pessoal. Também o que a prof está me lembrando, que às vezes faz a canaleta e perfura a peça também. Mas assim, ó, esteticamente não fica bonito dessa forma. Eu prefiro cortar um pouquinho mais nas laterais, aqui lóbulo mesial e lóbulo mediano, e aí sim fazer umas depressõezinhas, como está feito aqui, ó, né? Aí vocês podem caracterizar. Mas a canaleta aqui não fica legal. Eu acho que só se o dente tiver mesmo, que fez uma foto, viu que realmente tem, aí vocês fazem, mas se não, fica muito artificial. Aí vejam que foi feita uma muralha, né? Ó, por lingual. Ó, é o tanto que vocês vão aplicar, né? Eu tiraria essa ponta aqui, ó. Eu tiraria aqui. Meio triangular. Fica mais bonito. É claro que se o dente tiver, essas canaletas vocês vão ter que fazer, né, gente? Dá para fazer isso aqui nas facetas também. Isso aqui, ó, é uma fixa de 3 elementos. Mas, né, vocês podem estar fazendo nas facetas da mesma forma. Então, aqui está sendo feito o preparo. Alguns fazem, como eu falei, o desgaste já na cera. Eu acho que fica ruim. Quando tu começa a mexer, já está encerado, está bonitinho. Sinceramente, eu gosto de fazer tudo assim, ó, sem ter que desgastar depois. Mas nesse caso aqui, se eu estiver fazendo faceta, eu prefiro desgastar depois. Porque eu vou acabar forçando ali para desgastar e vai acabar mexendo demais, acaba quebrando o bordinho, vai dar, né, algum estrago. Então, eu acabo desgastando depois que eu prenso. Mas depende, não sei como é que vocês vão fazer em sala de aula, procurem fazer o que a professora vai estar orientando no momento. Só um pouquinho. A prof está me lembrando que a gente não colocou aqui, não escreveu que antes de fazer esse wash, a gente faz uma queima de sinterização. Até tem que acrescentar aqui. Antes de passar para vocês, eu vou acrescentar para... Me lembra, né? E aí faz a sinterização, vocês já vão ver que vai ficar bem diferente a cor, vai ficar já mais bonito, mais vítreo. E aí faz esse wash, né, que vai deixar aguado, né, vai usar a cerâmica bem aguadinha. Aqui já está aplicando, então,
a camada a queima do wash, né? Aí depois que fizer, não, aqui já aplicou. E aqui já está aplicando a cerâmica. Aí já vai estar aplicando, então, as massas em sisal, translúcido, né? Tudo que vocês vão estar vendo no dente. Outra sugestão que eu tenho para vocês quando vocês fizerem, pessoal, quando vocês forem fazer queimas, né? Começou hoje, ganhei meu forno hoje. Procurem fazer uma escalinha. Vocês pegam um pouquinho de cerâmica e colocam numa lã de vidro e faz a queima de cada massa para vocês verem o efeito. Aqui, por exemplo, ó, tem o T-Blue, eu acredito que seja, blue, é azulado. É um translúcido azulado. Observem aqui, ó. Foram colocados massas, né? Eu acho que tem T-Clear, o T-Blue, nessa parte mais azuladinha. Então, vocês não vão poder inventar. É claro que se for uma faceta, vocês vão inventar, só que, óbvio, façam parecido uma da outra, né? Não precisa ficar, 100%, mas tem que ficar parecido. Agora, se for, eu tenho esse dente e eu tenho que fazer esse aqui o paciente, eu vou ter que copiar esse dente, né? Então, eu vou estar vendo, por isso que é interessante vocês fazerem uma escalinha das massas, das cores, dos incisais, dos translúcidos, e não comprem, que nem eu falei, kit, porque é sempre as mesmas massas que vão ser utilizadas. Às vezes a gente utiliza, está muito azulado, vai utilizar um pouquinho de incisal, de outra massa junto. Então, vocês têm que fazer esses testes, tá? Para conseguir aprender a chegar à cor. E a cerâmica utilizada é a IPS Max Ceram, para aplicar sobre as pastilhas, né? Sobre os dentes que vocês vão prensar. Lembrando que alguns dentes, alguns trabalhos, vocês vão deixar só na pastilha, né? Tipo dente posterior, numa dessa vocês fazem só, maioria faz só caracterizado. Faz de canino a canino estratificado e os posteriores só faz maquiado. Você consegue maquiar e deixar bem parecido. Agora o sistema CAD/CAM, pessoal, já está quase no fim, né? Daí eu vou deixar, só amanhã a gente consegue terminar a aula. Que hora é? Deixa eu ver. 21h40. Podemos parar por hoje, eu passo amanhã? O que vocês acham? Pode ser. Falta só mais um pouquinho e mais uma aula ainda. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã? prof. Amanhã, prof, não sabe. Então tá, eu também estou cansado. Pode ser amanhã, sim. Então tá. Amanhã eu dou sequência. Amanhã a gente termina, provavelmente. Se não terminar, daí a gente vê mais um dia daí. Ok. Tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, igualmente. Boa noite. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.